Israel diz que a guerra entrou numa segunda fase e expande a ofensiva militar a todo o território da faixa de Gaza. Em Berlim, Olaf Scholz e Lula da Silva mostraram-se esperançosos na conclusão de um acordo de comércio livre União Europeia-Mercosul. A guerra contra o Hamas entrou numa segunda fase, com as forças armadas israelitas a liderarem uma ofensiva terrestre e aérea de grande escala no sul da faixa de Gaza. Os militares justificam a operação com a quebra da trégua humanitária por parte do Hamas, que acusam de não libertar mulheres e crianças, contrariamente ao acordado, e de atacar território israelita durante o cessar-fogo provisório. Em vídeo publicado nas redes sociais, as Forças Armadas de Israel sublinham que a sua guerra é contra o Hamas e não contra a população da faixa de Gaza, que tomam várias medidas para não atingir os civis que são usados como escudos humanos e asseguram que a sua operação militar respeita as leis internacionais. O ministro da Defesa israelita, no entanto, avisou esta segunda-feira que o destino dos militantes do Hamas no sul do território seria pior do que no norte e que não parariam enquanto não eliminassem por completo a organização palestiniana. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, já perderam a vida perto de 16 mil pessoas nesta guerra, 70% das quais eram mulheres e crianças. O chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente brasileiro Lula da Silva mostraram-se esperançosos nas negociações sobre um acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. O acordo criaria um dos maiores blocos de comércio do mundo, com 700 milhões de habitantes. Reiterei ao chanceler a expectativa de que a União Europeia decida se tem ou não interesse na conclusão de um acordo equilibrado. Num contexto de fragmentação geopolítica, a aproximação entre nossas regiões é central para a construção de um mundo multipolar e o fortalecimento do multilateralismo. Ich bin überzeugt, dass eine Mehrheit in beiden Gremien, sowohl im Europäischen Rat als auch im Parlament, sich für ein solches Abkommen finden wird, wenn es erfolgreich zu Ende verhandelt ist. Und da bitte ich alle Beteiligten um größtmöglichen Pragmatismus und größtmögliche Kompromissbereitschaft, damit wir das jetzt endlich finalisieren können. A União Europeia tem estado em conversações com os Estados do Mercosul há mais de 20 anos. No entanto, um acordo de base alcançado em 2019 ainda não foi aplicado. A desunião europeia pode custar à Ucrânia os 50 mil milhões de euros prometidos por Bruxelas para evitar o colapso da economia. A falta de acordo entre os 27, com a Hungria de Viktor Orbán a liderar os contestatários, compromete a aprovação das ajudas a Kiev na próxima Cimeira Europeia e Moscovo aproveita para marcar posição. Понятно, что им становится все тяжелее полить деньги в бездонной бочке украинской. А что касается нас, то наша экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимый режим для продолжения. Além da incerteza europeia, também a ajuda norte-americana está em risco. A Casa Branca já avisou o Congresso, controlado pela oposição, que caso não agisse rapidamente, o apoio financeiro e militar terminaria no fim do ano. Os republicanos responderam para acusar a administração Biden de não ter uma estratégia clara para a Ucrânia, nem para encontrar uma solução para o conflito. Travar o consumo de combustíveis fósseis é um dos objetivos da COP28, mas o presidente da Conferência da ONU é também o dirigente da Companhia Petrolífera Estatal de Abu Dhabi. O sultão Al-Jaber tem passado parte do seu tempo a defender-se desta incoerência. Science has guided my life. This is a fact. The science says that we must get to net zero emissions by 2050, and we must reduce emissions by 43% by 2030, and that is to reduce 22 gigatons, the one I just referred to, in order for us to be able to keep 1.5 within reach. Palavras que não convencem o antigo vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, que não poupou nas críticas. The oil and gas industry made a mistake in overreaching
and naming the CEO of one of the largest and one of the dirtiest, by many measures, oil companies in the world as the president of the COP. O dia ficou também marcado pelo compromisso entre a ucraniana DTEK e a dinamarquesa Vestas para a expansão do parque eólico de Mykolaiv, a poucos quilómetros da linha da frente. They walk in armors and they see missiles flying above their heads. And this is conditions under which we build the first phase. That's why we are proud of this achievement. As discussões prosseguem no Dubai até ao dia 12. Um dos pontos mais quentes é a questão do financiamento do Fundo de Perdas e Danos da Mudança Climática. Os participantes da COP28 voltaram as atenções para os efeitos na saúde humana de um planeta aquecido. Com este objetivo foram criadas cápsulas de poluição que simulam a qualidade do ar em 3 grandes cidades. Todos os anos morrem pelo menos 7 milhões de pessoas em todo o mundo por causa da poluição atmosférica e da propagação de doenças como a cólera e a malária. A preocupação aumenta à medida que o aquecimento global destrói os sistemas meteorológicos. So we have London, New Delhi and Beijing. And when you go in, you smell the level of pollution in those cities and you experience the level of visibility or lack of visibility that you might experience when you go there. Os ativistas lembram que a crise climática é também uma crise de saúde e lamentam que tenham passado 27 conferências sem uma discussão séria sobre o assunto. Not everyone's health is affected the same way. Some people are more vulnerable. This is why we're here. We're not in a hospital because being here and advocating for a patient, it's not just air pollution, it's heat waves, it's the rise of infectious disease. Durante a Conferência das Nações Unidas, no Dubai, foram organizadas manifestações para pedir medidas urgentes contra as alterações climáticas. Em Bruxelas, milhares de pessoas apoiaram uma manifestação organizada pela Coligação Belga para o Clima, numa tentativa de integrar as questões climáticas na presidência belga da União Europeia, que começa dentro de algumas semanas. Gita Gopinath é uma das economistas mais influentes da atualidade. A diretora adjunta do Fundo Monetário Internacional foi distinguida com o prémio Bernard Arnault este ano e, em conversa com a Euronews, explicou por que a guerra na Ucrânia preocupa o mundo da economia. If countries, say, decouple into 2 blocks, and there's literally no trade taking place between those 2 blocks, we've modeled what the effect of that would be, and that would reduce global GDP, global income, global output by around 7%. That is a very large number. It's like losing the economies of Japan and Germany. Uma economia dividida seria má para todos, sem exceção, mas nem todos seriam atingidos da mesma forma. A União Europeia, em particular, tem bastante a perder. If I think of the European Union, it is quite vulnerable to these fragmentation risks because it is very open in terms of trade. It's actually more open than even China. It's more open than the US too. Para Gita Gopinath, no entanto, Bruxelas tem tudo o que necessita para sobreviver e tornar-se mais forte, caso a economia siga o caminho da divisão em blocos estanques. The benefits of having deeper single market is that would bring along more capital for the EU to invest in very important transitions that the European Union is going through, including the green transition, including digitalization. That requires a lot of investment. So if you have the capital markets union, you have the banking union, that will release the capital that's needed to be able to have a lot more increase in productivity to make these green transition happen, and that's good for everybody. Thank you. Thank you so much. O preço da onça de ouro atingiu esta segunda-feira de manhã o valor recorde de $2.111, cerca de 1.943 euros. A situação geopolítica no mundo, a queda do dólar americano e a expectativa de que a Reserva Federal norte-americana corte as taxas de juros no próximo ano estão a impulsionar a procura do metal precioso, considerado valor seguro. De acordo com o Conselho Mundial do Ouro, 1/4 dos bancos centrais pretende aumentar as reservas de ouro em 2024. Há 10 anos que os apaixonados pelo automobilismo podem admirar uma exibição excepcional junto ao aeroporto de Bucareste. A coleção de centenas de veículos fabricados desde 1899
pertence à antiga estrela do ténis romeno e empresário bem-sucedido Ion Țiriac. A festa de aniversário contou com a presença de muitas personalidades desportivas. Fiecare din această colecție, mașinile care sunt aici, sunt 100% funcționale. Sau cel puțin așa ar trebui să fie. Iar în fiecare 40 de zile sau nu știu ce, să fac 3 ture în jurul casei aici sau 4, 1 kilometru, 1 kilometru și jumătate, cu fiecare ar trebui, pentru că altfel se alege praful. A coleção tem mais de 380 modelos em exposição perto de Bucareste, em Otopeni. Multe dintre mașinile expuse aici au aparținut unor nume sonore din lumea muzicii sau lumea sportului. Spre exemplu, acest Rolls-Royce Phantom 5, produs în 1960, a fost cumpărat de către Sir Elton John în 1990. Artistul a comandat vopseaua alb cu roz și interiorul asortat. A maior glória romena do ténis e parceiro de Țiriac em pares, não faltou à festa. Prima mașină care am plecat în Statele Unite, când am fost în Statele Unite în 69, este un Mustang Mach-1. Și am văzut că Ion i-a recuperat mașina de acum câți ani sunt. Eu, în schimb, i-am făcut un scooter din 72 cadou. Fiecare la posibilitățile lui. A galeria aberta há 10 anos inclui modelos únicos ou edições limitadas. Não faltam na coleção os 6 Rolls-Royce Phantom clássicos, produzidos até 1972.